amigos concurseiros, candidatos aí ao cargo de técnico e de analista do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Vamos agora tentar abordar aqui com vocês algumas dicas referentes ao tema da ação civil, ex delito, que no edital do concurso consta como efeitos civis da sentença penal. Enfim, para aqueles que não têm uma ligação muito próxima com o direito, especificamente com o direito civil, com o direito penal, é importante que a gente tenha em consideração que o ilícito criminal, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, repercute diretamente também na esfera civil. Às vezes, uma infração penal, ela não apenas leva a um processo de ordem criminal, mas também a um processo de natureza civil, cada um com os seus efeitos próprios. Enquanto o ilícito penal pode levar a uma ação de natureza penal com a finalidade de culminar com uma condenação, na órbita criminal daquele que é acusado da prática do delito, desse ilícito de ordem criminal, no âmbito civil, a mesma ilicitude, o mesmo fato, pode ser gerador de uma ação de natureza civil para reparação em sentido amplo daquele dano que foi causado pela prática da infração penal. A subtração de um automóvel gera um dano à vítima, uma lesão corporal gera um dano à vítima, um crime contra a honra, a exemplo da calúnia, gera um dano à reputação da vítima e, consequentemente, exige a propositura de uma ação civil para a reparação desse dano que foi ocasionado à pessoa afetada, seja a título de reparação de danos materiais e também, às vezes, até de danos morais, quando não, as duas coisas concomitantemente. O sistema da ação civil ex delito, ou os efeitos civis da sentença penal, como consta do edital, exige que o candidato imagine sempre essa situação de ilicitude criminal como tendo repercussão na esfera civil. De tal maneira que há possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro de que uma ação criminal intentada leve também, pelo mesmo fato, a simultaneamente uma ação civil em virtude da ilicitude que foi provocada pela infração penal. Então, o mesmo fato delituoso, que caracteriza também um ilícito civil, pode gerar simultaneamente duas ações de naturezas diferentes. Uma de natureza criminal, outra de natureza civil, como eu havia colocado, com efeitos diferentes. Uma de criminal com efeito de se aplicar uma pena àquele que figura como acusado, e a de natureza civil, quando a vítima tenta, nesse âmbito, reparar um dano que lhe foi causado. Mas o Código de Processo Penal também permite, isso com inclusive respaldo com a legislação processual civil, admite a possibilidade de que uma condenação no âmbito criminal, que transite em julgado, ou seja, uma condenação no âmbito criminal que não permita mais a impugnação através de recursos, que sirva de título executivo para a esfera civil. A vítima, então, não é obrigada, no sistema atual, a ingressar com a ação civil simultaneamente à ação penal que foi proposta contra o agente causador do prejuízo e, consequentemente, também o agente causador do crime, praticante do crime. É possível que, ao final de um processo criminal, com a condenação transitada em julgado, que a vítima pegue aquela sentença transitada em julgado, pegue aquele título executivo que foi formado e leve à órbita cível para discutir o valor da dívida, o valor que é devido a ela por conta do prejuízo que foi causado. Uma coisa importante que o candidato tem que ter muita atenção, um ponto importante que o candidato tem que ter muita atenção dentro da sistemática da ação civil tratada pelo Código de Processo Penal, é o que diz respeito aqui ao parágrafo único do artigo 64. No parágrafo único do artigo 64, existe uma palavra que o candidato tem que ter muita atenção. O parágrafo único diz que, no caso em que for proposta uma ação civil de forma simultânea a uma ação penal, uma ação civil, repito,
proposta em virtude do mesmo ilícito que gerou o processo criminal. O parágrafo único, então, coloca: intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá. Então, eu gostaria que o candidato realmente tivesse muita atenção a este poderá. Não é uma obrigação do magistrado, embora seja muito conveniente. Poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Ou seja, se o juiz verifica, no âmbito civil, que houve a propositura de uma ação penal pelo mesmo fato, ele então poderá suspender o processo civil até que haja uma decisão definitiva no âmbito criminal. E o candidato poderia estar se perguntando, mas qual a finalidade desse parágrafo único previsto aqui ao artigo 64 do Código de Processo Penal? Por que o juiz civil, então, poderá suspender a ação civil até que seja concluída de forma definitiva a ação criminal? O candidato deve ter atenção ao seguinte: é possível que, se o juiz não fizer isso, é possível, então, que ocorra uma situação de decisões em conflito. É possível que o juiz criminal acabe entendendo que houve crime e condenando o agente, e o juiz civil, que não necessariamente será o mesmo juiz, o juiz civil entenda que não há ilícito a ser reparado. Então, para evitar essas decisões em conflito, o juiz civil, ele suspende o processo civil até que haja uma decisão definitiva no âmbito criminal. E havendo essa decisão definitiva no âmbito criminal, ele poderá agora resolver o seu problema, resolver aquela questão, aquele litígio dentro do processo civil, já com base naquela decisão definitiva do âmbito criminal. Então, a lei ela procura nesse parágrafo único evitar decisões que entrem em choque, decisões que entrem em conflito. Muito conveniente a legislação quando trata dessa questão e é realmente, apesar da lei falar em poderá, é muito importante que o juiz com prudência, né, proceda a essa suspensão do processo no âmbito civil até a decisão da sentença, decisão final, né, no âmbito criminal. Agora vejam que as questões da Fundação Carlos Chagas, quando tratam desse parágrafo único, sempre exigem do candidato esse conhecimento do verbo poder. Então é poderá e não deverá. O juiz tem esse juízo discricionário, ele verifica se é mais conveniente ou não essa suspensão. Dentro dos pontos que foram tratados aqui no material de vocês, em relação ao ponto 7, efeitos civis da sentença penal, que só incide para o cargo de técnico, né, nós vamos tentar aqui discutir com vocês, candidatos, o artigo 935 do Código Civil. São situações específicas em que a decisão criminal, ela de alguma maneira repercute na esfera civil, de maneira a impedir que essas questões sejam discutidas na esfera civil. Então é o seguinte, o artigo 935 do Código Civil, ele expõe que quando o juiz criminal decidir pela inexistência do fato que gerou a acusação no âmbito criminal, ou então, quando o juiz criminal decidir que o acusado pela infração penal em nenhuma hipótese pode ter praticado o delito, ou seja, se o juiz criminal entender que houve negativa de autoria, que o acusado não participou daquele fato objeto de acusação, nessas duas situações, então, a matéria não poderá ser discutida no âmbito civil. O juiz civil que estiver apreciando uma eventual ação civil em decorrência do delito, o juiz civil que estiver analisando, portanto, uma demanda formulada em virtude de um ilícito criminal, diante dessa decisão do juiz criminal, deverá, portanto, partir do pressuposto de que, primeiro, o fato não existiu, porque o juiz criminal assim decidiu, e, em segundo lugar, que aquela pessoa acusada de ter praticado realmente a infração não foi responsável pelo fato e, consequentemente, poderá não ter uma obrigação civil, uma responsabilidade civil em relação àquele dano que foi causado à eventual vítima. Então, faz coisa julgada na esfera civil a decisão criminal que, primeiro, entender que o fato não foi praticado por alguém que está sendo acusado. Então, faz coisa julgada na esfera civil a decisão do juiz criminal que entende que o fato não existiu, ou então que aquele fato existente não foi praticado pelo autor, não foi praticado
pelo acusado, não foi praticado por aquele que está sendo acusado da prática da infração penal. Muita atenção a esse artigo 935, porque repercute direto, né, na ação civil, impedindo que o juiz cível, né, decida de uma forma diferente. Se houve uma demanda criminal com sentença transitada em julgado, por exemplo, em que o juiz entendeu que o fato não existiu, esse deve ser o ponto de partida do juiz cível. Ele tem que partir do pressuposto de que o fato não aconteceu, para inclusive, se for o caso, julgar improcedente aquela demanda formulada em que suposta vítima pretende uma reparação de danos na esfera civil. Outros pontos interessantes importantes em relação a essa matéria, né, de ação civil são as decisões do âmbito criminal que, de alguma maneira, apesar de proferidas, não vão repercutir na esfera civil. Nós vimos o artigo 935 do Código Civil, que são situações, na verdade, duas situações, em que a decisão do âmbito criminal, ela faz coisa julgada no cível, ou seja, ela não pode ser novamente discutida no cível, porque são tidas agora como absolutas. Mas há decisões no âmbito criminal que não impedem a propositura de uma ação civil. Então, é o que eu gostaria que o candidato tivesse também em seus estudos, muita atenção aos artigos 65, 66 e 67 do Código de Processo Penal. 65, 66 e 67 do Código de Processo Penal. O 65, ele trata de algumas questões que não podem ser discutidas também no cível, mas nada impede a propositura da ação civil. Como eu falei, se o juiz criminal, ele decide de forma categórica que o fato não aconteceu, se ele decide de forma categórica que determinado agente ele não foi o autor do fato, isso impede, inclusive, a propositura de uma ação civil, ou então permitirá o julgamento improcedente dessa ação civil, porque o juiz cível ele já vai partir do pressuposto de que o fato não aconteceu, nem aquela pessoa foi responsável pelo ilícito, consequentemente não tem responsabilidade civil alguma. O artigo 65, ele diz que algumas decisões também na esfera penal repercutem na esfera civil, né, não podem ser rediscutidas na esfera civil, mas nada impede a propositura da ação civil naquele âmbito se houver necessidade de uma indenização, de uma reparação de danos à pessoa da vítima. O artigo 65, então, ele fala que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O artigo 65, então, diz que a decisão do juiz criminal a respeito de um excludente de ilicitude, a respeito de um excludente de antijuridicidade, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, fazem coisa julgada no cível, mas não impedem, isso deve ser realmente objeto de muita atenção, não impedem a propositura de uma ação civil. A ação civil pode ser proposta, embora o juiz cível ele tenha que partir do pressuposto de que, apesar daquele pedido de uma reparação civil, o agente agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, que são matérias que foram matérias tratadas, discutidas e decididas no âmbito criminal. O artigo 66, ele diz que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Esse artigo 66, o candidato deve analisar junto com o artigo 935 para que não haja dúvida. Eu disse que o artigo 935 do Código Civil dispõe que no juízo criminal, se houver uma decisão definitiva a respeito da inexistência material do fato, se o juiz criminal disser que o fato não aconteceu, isso não pode voltar a ser discutido na esfera civil. Não pode em hipótese alguma. Inclusive, muitas vezes, impedindo, a propositura de uma ação civil. Agora, o artigo 66, o que ele diz é que o juiz não decidiu de forma categórica que o fato não existiu. Ele pode ter decidido pela inexistência de provas da existência do fato, mas não houve uma decisão categórica. Ele ficou em dúvida se o fato existiu ou não, ele entendeu que não havia provas suficientes da existência do fato, mas também não disse que havia provas categóricas da existência desse fato. Então, se o juiz fica na dúvida se há ou não provas suficientes da existência do fato,
a decisão não é categórica a respeito de sua inexistência. Tem que ser uma decisão pró-réu, tem que ser uma decisão que seja favorável ao réu por conta da dúvida, mas a insuficiência probatória ou a dúvida gerada pelo juiz a respeito da existência do fato não impedirão a propositura da ação civil. Só impedirá a propositura da ação civil se a decisão realmente no âmbito criminal for categórica, se o juiz na sentença de forma taxativa mencionar que o fato não aconteceu. E o artigo 67, ele diz que também não impedem a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, né? Todos sabem que a ação penal ela pode ter como base tanto o inquérito policial quanto outros procedimentos de investigação ou outros elementos de informação. Então, o despacho de arquivamento do inquérito ou despacho de arquivamento desses elementos de informação não vão impedir, em hipótese alguma, a propositura da ação civil. Inciso 2, a decisão que julgar extinta a punibilidade, não é porque, por exemplo, houve prescrição do delito que necessariamente não teremos condições de propor uma ação civil para a reparação do dano. Então, não é porque houve a abolição de um crime, que também é causa de extinção de punibilidade, que não teremos condições de falar em ação civil decorrente da infração penal com o objetivo de reparação dos danos que foram causados à vítima. Então, a decisão que julga extinta a punibilidade, ela também não vai fazer coisa julgada nocível, não impede a propositura da ação civil. E 3, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. O juiz pode, no processo criminal, entender que o fato imputado não constitui uma infração penal, mas o que não é infração penal pode ser causa de um dano à pessoa da vítima. Ela pode causar realmente um prejuízo ao seu patrimônio, um prejuízo à sua reputação, um prejuízo de alguma maneira à sua dignidade, o que exigiria uma reparação moral, exigiria uma indenização pelos danos morais ou uma indenização pelos danos materiais que foram eventualmente causados a ela. Então não é porque o juiz criminal entendeu que o fato não é crime que ele deixa de ser ilícito. Ele não é ilícito penal, mas ele pode ser um ilícito civil que exigiria essa reparação. Outro ponto que o candidato, e aí por fim, para finalizarmos essa questão da reparação civil, outro ponto que o candidato tem que ter muita atenção é previsto no artigo 387 do Código de Processo Penal, especificamente no inciso 4. Esse artigo 387, inciso 4, ele foi inserido com a reforma do Código de Processo Penal em 2008. E o inciso 4 agora dispõe que em toda sentença condenatória, quando houver vítima, quando houver um prejuízo à vítima, o juiz deverá, já na sentença condenatória, fixar um valor mínimo devido a ela a título de indenização. Então, outra preocupação agora que o juiz tem que ter, dentre tantas outras, quando efetuar um juízo de condenação numa sentença. Ele deve se preocupar com a condenação, deve se preocupar com a dosimetria da pena, com os efeitos da condenação, mas também, na sua sentença condenatória, se preocupar em fixar um valor mínimo devido à vítima a título de indenização por conta do crime que lhe foi causado e que lhe causou, de alguma maneira, que lhe gerou algum tipo de prejuízo. Esse valor é mínimo, então é importante que o candidato tenha atenção a isso. Esse valor fixado pelo magistrado é um valor mínimo. Consequentemente, se a vítima achar que é merecedora de um valor maior a título de indenização, ela tem que, na esfera cível, cobrar aquele valor mínimo após o trânsito em julgado da sentença condenatória e fazer a liquidação, fazer o cálculo, portanto, da diferença do valor que lhe é devido. Então, se o prejuízo foi de R$100 mil, mas o valor mínimo fixado pelo juiz criminal na sentença condenatória foi de 50 mil, ela vai cobrar esses 50 mil após o trânsito em julgado da sentença condenatória e proceder ao cálculo do valor que lhe é efetivamente devido, dizendo, olha, excelência, no âmbito cível, olha, excelência, eu quero esses 50 mil, já foram definidos na sentença condenatória penal que transitou em julgado, mas eu quero mais 50 porque o meu prejuízo foi de 100, não foi de 50, eu vou proceder, portanto, a essa liquidação, a esse cálculo. O artigo 387, inciso 4, trata dessa exigência agora para toda e qualquer sentença condenatória,
e ele foi mencionado no parágrafo único do artigo 63 do Código de Processo. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Então, acho que esses são os pontos mais importantes que o candidato tem que ter atenção dentro da estrutura da chamada ação civil ex delito, ou chamado também de efeitos civis da sentença condenatória.